Coleta ou dízimo. Outra prática que se tornou parte integrante dos cultos nas igrejas denominacionais é o uso do dízimo, dar 10% da renda. O dízimo é algo claramente judaico, e foi emprestado pela cristandade, da ordem de coisas que a Epístola aos Hebreus chamou de arraial. O dízimo não tem lugar no cristianismo. O cristianismo funciona sobre princípios completamente diferentes, e muito mais elevados do que o sistema da lei mosaica. Impor esse padrão sobre os filhos de Deus no cristianismo hoje é não entender a graça e a diferença que existe entre judaísmo e cristianismo. O dízimo era uma instituição imposta aos filhos de Israel, que estavam sob a lei. No cristianismo, o novo homem não precisa de uma lei. Ele se deleita em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Colocar a nova vida em Cristo sobre o princípio da lei é achar que existe algo nessa vida que poderia querer agir fora da vontade de Deus. Mas não existe tal impulso em um crente que esteja andando no Espírito. No judaísmo, não importava se a pessoa queria ou não, pois mesmo assim ela era obrigada a dar seus 10%. Era a lei. De maneira alguma, este é o princípio sobre o qual os cristãos se baseiam na hora de contribuir. Em 2 Coríntios 8:9, temos os princípios para o cristão ofertar. Repare com atenção que nestes capítulos, ou em qualquer outro lugar do Novo Testamento, não há uma palavra sequer que diga que os cristãos devem utilizar o método legal do dízimo em seu ato de ofertar. Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, os princípios da contribuição cristã são colocados de maneira bem simples. Primeiro devemos nos dar a nós mesmos para o Senhor, e nos entregarmos à vontade de Deus, e então dar de nossos bens, de acordo com a medida que temos. Ali diz, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Para ter algum valor diante de Deus, a contribuição cristã precisa vir do coração. Se não existir uma prontidão de vontade, então o ato de dar não passa de algo legal, e portanto não existirá nisso qualquer valor real de sacrifício. Estes capítulos também revelam o propósito da contribuição cristã. O apóstolo mostra que o ato de dar é para expressar comunhão com outros membros do corpo de Cristo, abundar em cada aspecto da experiência cristã, provar a realidade de nosso amor, imitar nosso Senhor Jesus, ajudar a atender às necessidades de outros, experimentar na prática a abundância com que Deus nos supre conforme sua total suficiência, criar condições para que outros agradeçam a Deus, permitir que tenhamos abundância acreditada em nosso favor. Na ordem de Deus, o que existe são as coletas feitas regularmente, quando os santos se reúnem no primeiro dia da semana. A palavra de Deus diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Embora a coleta mencionada nesta passagem fosse para as necessidades específicas dos santos em Jerusalém, o princípio continua valendo para nós hoje. Ainda existem necessidades específicas na igreja. A ocasião, quando a coleta deve ser feita, é quando os santos se reúnem para partir o pão no primeiro dia da semana. Hebreus 13, 15 e 16 conecta o sacrifício da beneficência e comunicação com o sacrifício de louvor que é oferecido no partir do pão. O que é estarrecedor na cristandade hoje, e certamente uma desonra ao Senhor, é vermos as denominações encorajarem, até mesmo aqueles que não são salvos, a ofertarem nas coletas. A impressão que isso dá, naqueles que são deste mundo, é que podem fazer algo de aceitável a Deus, ainda em seu estado não regenerado. E o que é pior, isso também passa a impressão de que o cristianismo é um sistema de toma lá da cá. Como alguém observou, seu Deus deve ser bem pobre, pois ele está sempre obrigando vocês cristãos a pedirem dinheiro.
Não encontramos na Bíblia coletas envolvendo pessoas que não fossem salvas. A prática no princípio da igreja era de não fazer coletas públicas. Para evitar ideias erradas que o mundo pudesse ter dos cristãos, os servos do Senhor no início da igreja tinham o cuidado de não tomar nada daqueles dentre as nações, às quais eles levavam o evangelho, pessoas que não conheciam o Senhor. Esta continua sendo a ordem para a igreja hoje. Disciplina na igreja. Outro assunto relacionado ao governo da igreja local, que é negligenciado nas assim chamadas igrejas, é o da disciplina e excomunhão. Como já vimos no capítulo com o título, um chamado à separação, cada cristão é individualmente responsável por separar-se do mal. Portanto, é óbvio que uma assembleia de cristãos também deve se manter livre do mal. Trata-se de uma responsabilidade coletiva. O motivo disso é que a associação com o mal corrompe toda a assembleia. Conforme mencionamos, os três principais tipos de mal que devem ser mantidos fora de um grupo de cristãos são o mal moral, doutrinal e eclesiástico. Se uma pessoa em uma assembleia se envolve ou está associada com o mal, assim a assembleia local tem a responsabilidade de tirar essa pessoa de sua comunhão. O apóstolo Paulo escreveu: Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós, a esse iníquo. Isto demonstra que a Assembleia é responsável por julgar o mal em seu meio, quando este se manifesta. Existem três razões principais pelas quais a Assembleia deve afastar pessoas envolvidas com o mal. 1. A glória do Senhor. A Assembleia deve ter o cuidado de não permitir que o nome do Senhor esteja associado com o mal, diante dos olhos do mundo. Quando os irmãos em Corinto agiram em prol da glória do Senhor, e colocaram fora a pessoa em pecado, o apóstolo escreveu em aprovação. Porque, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estáis puros neste negócio. Eles agiram com zelo, adotando medidas extremas, visando a glória do Senhor. 2. A santidade na Assembleia, a qual deve ser mantida. Existem duas razões para isto. Primeiro, a Assembleia é o lugar da habitação de Deus. Ela deve ser mantida em condições adequadas para a sua santa presença. O Senhor habita no meio do seu povo, congregado ao seu nome. Portanto, a Assembleia deve manter o mal fora do seu meio, a fim de permanecer um lugar adequado à sua presença. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É um princípio que permanece válido para todas as épocas. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A segunda razão é a característica que o mal tem de fermentar. Como já mencionamos, a associação com o mal corrompe. O apóstolo Paulo escreveu: Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ele também escreveu: As más conversações corrompem os bons costumes. Se a Assembleia não tirasse o mal de seu meio, logo outros seriam afetados por ele. 3. A correção e restauração do ofensor. A ação de colocar alguém fora de comunhão deveria ter sempre em vista o bem e a bênção da pessoa que errou. Ela é colocada fora e não se deve ter contato com ela, para que seja humilhada para arrependimento e restaurada ao Senhor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra ou maldizente ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Quando alguém se encontra numa condição de arrependimento e julgamento de seu próprio pecado, cabe à Assembleia receber essa pessoa de volta à comunhão.
Referindo-se à pessoa que os irmãos em Corinto haviam colocado fora de seu meio, o apóstolo Paulo escreveu: Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe, e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado, de demasiada tristeza. Por isso vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. A Assembleia deveria sempre tratar do assunto como sendo seu próprio pecado. Sua atitude quanto à excomunhão de alguém deveria ser de lamentação, reconhecendo que falharam por terem sido incapazes de alcançar o irmão, enquanto ele seguia em direção ao pecado. Os coríntios nada fizeram a respeito. Paulo lhes escreveu: Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido, dentre vós, tirado quem cometeu tal ação. Cada um na Assembleia deveria investigar seu próprio coração e perguntar a si mesmo: o que eu poderia ter feito para impedir que essa pessoa caísse em pecado? Devemos reconhecer que não fizemos nada a respeito, que não pastoreamos essa pessoa da forma adequada, ou que não oramos por ela o suficiente. Era isto que significava o sacerdote comer da oferta pelo pecado: o sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá. Este tipo de cuidado pela glória do Senhor é algo que quase não existe na cristandade hoje, todavia deveria ser praticado por cada assembleia cristã. Recepção: uma responsabilidade da assembleia local. Outra prática da igreja no princípio, que hoje quase não existe na cristandade, era o cuidado com a recepção de pessoas à comunhão. Considerando que a Bíblia ensina a respeito da pureza na assembleia, quando alguém tem o desejo de partir o pão, à mesa do Senhor, a assembleia deve ter o cuidado de não receber a comunhão alguém envolvido em pecado, seja ele moral, doutrinal ou eclesiástico. O princípio é simples. Se uma assembleia local tem a responsabilidade de julgar o pecado em seu meio, como já demonstramos, a consequência natural disso é que ela deve ter o cuidado com aquilo, ou aquele que recebe em seu meio. Alguém afirmou corretamente que a assembleia local não deve ter uma comunhão aberta, e nem ter uma comunhão fechada, mas sim uma comunhão protegida. A assembleia deve receber à mesa do Senhor todo membro do corpo de Cristo que não esteja impedido pela disciplina bíblica. Se não fizer assim, ela estará agindo de forma inconsistente com o terreno do um só corpo, sobre o qual ela professa estar congregada. Se por um lado todos os cristãos devem estar à mesa do Senhor, nem todos podem estar ali, já que seu privilégio pode ser anulado por seu envolvimento com algum pecado. Quem decide quem deveria estar em comunhão? É importante entender que os irmãos na assembleia local não decidem o que é adequado à mesa do Senhor, e o que não é. Isto é algo que compete à palavra de Deus. A razão é que a mesa não é dos irmãos. A mesa é do Senhor. As preferências e gostos pessoais dos que fazem parte da assembleia não têm nada a ver com a recepção. A decisão vem totalmente da palavra de Deus. Quando não existir um motivo bíblico para se recusar alguém à comunhão à mesa do Senhor, tal pessoa deve ser recebida. Se um crente já batizado professar com clareza sua fé e demonstrar devoção em seu andar, não existe motivo para que seja recusado. O nível de conhecimento das Escrituras não é um critério neste sentido. Ainda que seja um crente limitado em seu conhecimento, as Escrituras dizem: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Todavia, nem sempre se pode determinar de imediato se alguém professa claramente sua fé, e é devoto em seu andar. Quanto maior a confusão no mundo ou no testemunho cristão, do qual a pessoa tiver saído, maior a dificuldade de se tomar uma decisão. Se for este o caso, então o bom senso mostra que a Assembleia deve pedir que a pessoa, que tem o desejo de estar em comunhão, aguarde algum tempo. Isto não significa que a Assembleia está afirmando que tal pessoa tem alguma associação com o mal. Poderia ser o caso, porém, os irmãos podem estar incertos quanto a isso e,
Por esta razão, devem esperar até que estejam convencidos de não ser este o caso, uma vez que são eles os responsáveis diante de Deus, pelas pessoas que recebem em comunhão. As Escrituras ensinam: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Embora a aplicação deste versículo seja mais ampla do que a recepção à mesa do Senhor, ele apresenta um princípio pelo qual a Assembleia pode ser guiada no processo de recepção. Alguém, maduro e piedoso, não se sentirá ofendido com isso, pois certamente nenhum cristão piedoso iria querer que a Assembleia violasse um princípio bíblico. Na verdade, todo esse cuidado deveria dar a ele a confiança de estar entrando em uma comunhão onde existe a preocupação com a glória do Senhor e a pureza da Assembleia. Seria suficiente o testemunho pessoal? Um importante princípio relacionado a este assunto e que precisa ser compreendido é que a Assembleia, biblicamente falando, não se baseia no que diz uma testemunha. Tudo que diz respeito à Assembleia deve ser feito de acordo com este princípio. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Confira também o que diz em João 8,17 e Deuteronômio 19,15. Por esta razão, a Assembleia não deve receber pessoas com base em seu próprio testemunho, principalmente considerando que todas as pessoas costumam dar um bom testemunho de si mesmas, como as próprias Escrituras afirmam. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. E também, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Por isso, é preciso pedir a uma pessoa que deseja entrar em comunhão, que aguarde, principalmente quando a Assembleia nada souber a respeito dela. Assim que a Assembleia local venha conhecer a pessoa que deseja estar em comunhão, ela poderá ser recebida com base no testemunho de outros. Este é um princípio que encontramos em todas as Escrituras. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, sujeitou-se a este princípio, quando se apresentou a Israel como seu Messias. Ele disse: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, válido. Em seguida, ele continuou apresentando 4 outros testemunhos que comprovavam quem ele era: João Batista, suas obras, seu pai, e as Escrituras. Apesar dos vários testemunhos de que ele era o Messias, o Senhor ainda advertiu os judeus de que chegaria um tempo, quando eles como nação, receberiam um falso Messias, o Anticristo, sem testemunhas. Ele disse: se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Assim o Senhor reprovou a prática de se receber alguém, com base em seu próprio testemunho. Os filhos de Israel falharam justamente neste ponto, quando receberam os gibeonitas, com base no testemunho deles próprios. Isto está registrado nas Escrituras, para nos alertar quanto ao perigo de agirmos assim. Atos 9, 26 a 29, nos dá um exemplo do cuidado que a igreja no princípio tinha, ao receber alguém à comunhão. Quando Saulo de Tarso foi salvo, ele quis entrar em comunhão com os santos em Jerusalém, porém foi rejeitado. Mesmo que tudo o que ele dissera aos irmãos em Jerusalém, sobre sua vida pessoal, fosse verdade, ele não foi recebido com base em seu próprio testemunho. Foi só quando Barnabé levou Saulo consigo, e o apresentou aos irmãos, testificando de sua fé e caráter, de modo que então já era o testemunho de 2 pessoas, que os irmãos o receberam. Daquele momento em diante, Saulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Se a igreja no princípio não recebeu Saulo de Tarso imediatamente, com certeza os cristãos hoje não podem esperar ser recebidos imediatamente, quando desejarem estar em comunhão em uma assembleia local, colocando a fé da pessoa à prova. Outro importante princípio para se receber alguém é que existe a necessidade de se colocar à prova a profissão de fé da pessoa. Se alguém diz que é cristão, é preciso que prove isso, deixando de lado todo o pecado conhecido. Além disso, em 2 Timóteo 2,19, diz que
Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Veja também, Apocalipse 2:2 e 1 João 4:1. Se essa pessoa não se apartar da iniquidade, sua confissão de fé não é genuína. Isso é ainda mais importante em uma época de ruína e abandono do testemunho cristão, quando o que não faltam são doutrinas e práticas perniciosas de todos os tipos. Um exemplo disso pode ser visto em figura, em 1 Crônicas 12:16-18. Naquele momento, Davi era o rei rejeitado de Israel. À medida que pessoas de várias tribos de Israel entenderam o erro que tinha sido rejeitá-lo, elas foram a ele e o consideraram como o verdadeiro rei de Israel. Quando os da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul, foram a Davi, ele colocou à prova a profissão de fé deles. Ao ficar comprovado que sua confissão era genuína, e eles demonstraram verdadeiramente estar ao lado de Davi, a palavra de Deus nos diz que Davi os recebeu. Se uma pessoa professa má doutrina, está claro que a Assembleia não deve recebê-la, pois se o fizer, ficará em comunhão com o mal que traz em seu ensino. Não falamos aqui das diferenças de opinião que as pessoas possam ter a respeito de assuntos, como o batismo, por exemplo, mas de coisas que digam respeito aos fundamentos da verdade cristã. As Escrituras dizem: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimentos para com os outros segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Isto demonstra que a Assembleia deve receber a comunhão, pessoas que possam glorificar a Deus concordes a uma boca. Como a Assembleia poderia glorificar a Deus assim, se alguém fosse recebido, trazendo consigo má doutrina? Enquanto os irmãos da Assembleia estivessem falando uma coisa, aquela pessoa estaria falando outra. O resultado seria confusão. Paulo disse aos Coríntios: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, e em um mesmo parecer. Quando a questão envolve pecado eclesiástico, é preciso paciência e discernimento para identificar isso em alguém. Existe uma diferença entre alguém associado ao erro clerical por ignorância, e uma pessoa ativamente envolvida e promovendo tal erro. Um crente que talvez ignore a ordem bíblica para a adoração e o ministério cristão, pode querer partir o pão à mesa do Senhor, vindo de uma denominação criada por homens, e que pratique uma ordem clerical. Ainda que essa pessoa esteja associada ao erro eclesiástico, ela não está envolvida com o mal eclesiástico. E se tal pessoa foi conhecida por sua piedade no andar, e professar sã doutrina, não deveria haver impedimento para que ela partisse o pão, mesmo que não tivesse se desligado formalmente de sua associação com aquela denominação. A questão é: quando uma associação inconsciente com o erro eclesiástico se torna mal eclesiástico? Cremos que a resposta é simplesmente quando a vontade da pessoa está envolvida com isso. Para detectar essa vontade, é preciso que a Assembleia tenha um discernimento sacerdotal. Em casos assim, a Assembleia precisa depender muito do Senhor, para conhecer o seu pensamento a respeito do assunto. Em condições normais, os irmãos deveriam permitir que essa pessoa partisse o pão, esperando e confiando que Deus estaria trabalhando em seu coração, e que ela iria abandonar o lugar de onde veio após participar da ceia do Senhor, e continuar congregada com aqueles reunidos ao nome do Senhor. Este princípio é encontrado em 2 Crônicas 30:31. Ezequias permitiu que o povo de Judá e também alguns das 10 tribos separadas participassem da Páscoa e adorassem o Senhor no Divino Centro, em Jerusalém. Depois de fazerem isso, eles voltaram para casa e destruíram seus ídolos e imagens.
Não estamos insinuando que as denominações criadas pelos homens sejam condescendentes com a idolatria. Estamos falando apenas do princípio encontrado ali. O que é interessante neste caso é que Ezequias não lhes disse que procedessem assim. Aquilo foi uma resposta à vinda de seus corações pelo simples fato de terem estado na presença do Senhor em Jerusalém. Todavia, se alguém deseja continuar indo a ambos os lugares regularmente, isto não deveria ser aceito. Como assinalou John Nelson Darby, uma pessoa assim não estaria sendo honesta com nenhuma das partes. Ele também afirmou que a degradação e a corrupção aumentam cada vez mais, no testemunho cristão, ficando cada vez mais difícil colocar em prática este princípio. É necessário um discernimento ainda maior, à medida que os dias se tornam mais sombrios. Algo assim só tem acontecido esporadicamente nos dias atuais. Outra figura do Antigo Testamento ilustra o cuidado no recebimento à comunhão. Quando a cidade de Jerusalém, o centro divino neste mundo onde o Senhor havia colocado o seu nome, foi reconstruída nos dias de Neemias, havia um grande perigo representado pelos inimigos em redor. Consequentemente, eles não abriam os portões para permitir que as pessoas entrassem na cidade, até que o sol aqueça literalmente ao meio-dia. Eles se certificavam de não existir qualquer vestígio de sombras em redor, antes de permitir que as pessoas entrassem na cidade. Até que chegasse aquele momento, eles faziam com que as pessoas que desejassem entrar na cidade aguardassem. À medida que a escuridão na cristandade aumenta nestes últimos dias, é preciso tomar este tipo de cuidado na recepção de pessoas à comunhão. Você encontra o mesmo princípio em 1 Crônicas 9, 17 a 27, os porteiros. Tudo isso soa muito estranho para a maioria dos cristãos que não conhecem outros métodos além da comunhão aberta, praticada pelos denominacionais. A ênfase nas igrejas é conseguir o máximo possível de pessoas para o grupo. São feitos grandes esforços neste sentido. Tomar cuidado com quem é acrescentado à comunhão, provavelmente parece algo meio incomum, mas todavia é isso que a palavra de Deus ensina. Exclusivo demais. Alguns discordam dessas coisas, declarando que isso é ser exclusivista. Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que estes princípios não foram inventados por nós, mas são simplesmente princípios ensinados pela palavra de Deus. As assembleias locais de cristãos devem ser exclusivistas quanto ao pecado, e devem ser cuidadosas quando não conhecerem com que uma pessoa pode estar associada. A passagem em 1 Coríntios 11, 28, costuma ser apresentada para dar a ideia de que cada pessoa é individualmente responsável diante do Senhor, em julgar a si mesma, e que não caberia à Assembleia escrutinar as pessoas. O versículo diz: examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Aqueles que pensam assim, são rápidos em argumentar que não cabe à Assembleia examinar a pessoa, mas a própria pessoa que deve examinar-se a si mesma, e então participar da ceia. Horas, se fosse esse o significado do versículo, então ele entraria em conflito com os princípios que já mencionamos, de que a Assembleia é responsável em julgar o mal em seu meio, e por conseguinte deve ser cuidadosa quanto a quem está em comunhão. Considerando que a palavra de Deus não se contradiz, o versículo em 1 Coríntios 11, 28, deve estar se referindo a algo que não seja recepção à mesa do Senhor. Um exame mais atento do contexto do capítulo no qual o versículo aparece, nos revela que a passagem não está se referindo àqueles que desejam entrar em comunhão à mesa do Senhor, mas sim àqueles que já estão em comunhão ali. A passagem diz simplesmente que cada um daqueles que estão em comunhão tem a responsabilidade de julgar-se a si mesmo, antes de participar da ceia. Se não fizer, ele come e bebe para sua própria condenação, juízo governamental. Isto é parecido à ordem que os pais dão aos seus filhos, antes de se sentarem à mesa para o jantar. E nos dizem: vejam se as suas mãos estão limpas,
antes de se sentarem à mesa. A ordem aplica-se às crianças que fazem parte da família e participam regularmente das refeições naquela casa, e não aos vizinhos que moram na mesma rua. Aqueles que fazem parte da família e pretendem participar do jantar devem estar limpos quando chegarem à mesa. O mesmo acontece na Assembleia. A exortação para se examinarem a si mesmo antes de participarem da ceia é para aqueles que já estão em comunhão à mesa do Senhor. A responsabilidade individual. Se por um lado existe a responsabilidade da Assembleia local nesta questão, por outro, o indivíduo que deseja entrar em comunhão com uma Assembleia local também tem sua parcela de responsabilidade. Se ele deseja andar corretamente diante do Senhor, irá querer ter cuidado ao dar esse passo. Todavia, muitos cristãos acham que podem se associar com qualquer coisa que desejarem, sem que sejam afetados por isso. Mas a Bíblia ensina que somos afetados por aqueles com quem nos associamos, e alguém que esteja buscando comunhão com uma assembleia de cristãos, sobre a qual tenha poucas informações, deve agir com cuidado. O princípio da contaminação decorrente da associação com o mal funciona nos dois sentidos. A assembleia deve ser cuidadosa quanto a quem e a que recebe em sua comunhão, mas a pessoa que procura estar em comunhão também deve ser cuidadosa. As Escrituras dizem: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Isso se refere à comunhão, e foi escrito para uma pessoa na casa de Deus. A responsabilidade de todo cristão é manter-se puro, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Em vista disso, por que alguém iria a uma assembleia de cristãos, da qual não tem qualquer conhecimento quanto ao que creem ou praticam ali, para insistir em partir o pão ali, considerando que tal pessoa acabaria associada com tudo o que acontecesse ali? Como ela poderia ter certeza de não estar entrando em um grupo de pessoas com doutrinas blasfemas ou práticas condenáveis? Nossa única conclusão é que uma pessoa assim nunca teria levado em consideração estas coisas, ou simplesmente não acreditaria que elas pudessem ocorrer. O cuidado que cada crente individualmente deve ter é visto em figura no Antigo Testamento, quando o assunto é a adoração praticada por Israel. O Senhor disse a eles: guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Este princípio irá guiar o cristão que procura pelo lugar que o Senhor escolheu nos dias de hoje. Os filhos de Israel não deviam oferecer seus sacrifícios e nem adorar em qualquer lugar que vissem. E o mesmo vale para o cristão. Um cristão simplesmente não deve ir a qualquer lugar para oferecer sua adoração ao Senhor. Ele deve fazer isso apenas no lugar onde Deus quer que ele esteja. Tendo em vista o mal e o abandono da palavra de Deus, que existem hoje no testemunho cristão e o perigo de ser levado ao erro, não se deve ter pressa em oferecer sacrifícios de louvor, em comunhão com uma assembleia de cristão na qual não se conhece coisa alguma. A obrigação de cada um é descobrir de antemão algo sobre aquele grupo de cristãos. A pergunta que se deve fazer é: quais doutrinas e práticas este grupo possui? Se uma pessoa encontrar o lugar que acredita ser da direção do Senhor para ela, é melhor não ter pressa de partir o pão ali. É preciso orar a respeito e esperar no Senhor, até ter a tranquilidade de saber que não está se associando com algo que seja uma desonra para o Senhor. Que o Senhor possa guiar o leitor nesse importante passo. Cartas de recomendação. Outra coisa que está estreitamente associada à recepção à comunhão é o uso de cartas de recomendação. Trata-se de uma carta escrita por uma assembleia e assinada por 2 ou 3 irmãos, a qual é enviada a outra assembleia, recomendando uma ou mais pessoas à comunhão dos santos naquela localidade, para onde essas pessoas estiverem se dirigindo. Mais uma vez, isto é algo que geralmente não é praticado nas igrejas da cristandade.
Um exemplo desta prática entre os cristãos no princípio é visto no caso de Apolo em Atos 18, 24 a 28. Ali diz: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Apolo era reconhecidamente um homem que tinha um dom, mas mesmo assim ele precisou de uma carta de recomendação dos irmãos para poder ser recebido pelas assembleias na Acaia, as quais até então nada sabiam a respeito dele. Isso demonstra o cuidado que existia entre os cristãos no princípio, quanto a quem eles deviam receber a comunhão. Veja também Romanos 16:1 e 2 Coríntios 3, 1 a 3. A esfera do ministério das irmãs na Igreja. Outro aspecto em que as assim chamadas igrejas da cristandade se distanciaram da ordem estabelecida por Deus é o lugar e ministério das irmãs. Alguém poderia perguntar: vocês acreditam que uma irmã possa ministrar? Nossa resposta seria sim, pois é o que ensinam as Escrituras. Em Romanos 16:1, diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sincreia. Na verdade, acreditamos que Deus gostaria que todas as irmãs na igreja fossem ministras, e isto é no sentido bíblico da palavra. Todavia, se a pergunta for feita usando o termo ministro, do modo como é comumente utilizado, o que implica reconhecer a falsa posição ocupada pelo clero, então, de maneira nenhuma poderíamos acreditar que uma irmã ou mesmo um irmão deveria ocupar tal posição clerical. As Escrituras deixam bem claro que o papel da mulher na igreja não é desempenhado em público. Quando a Bíblia fala da oração em público, ela diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Deus não diz o mesmo para as mulheres. Evidentemente, elas devem orar, mas não em todo lugar, isto é, não em um evento público. No que diz respeito ao ensino e à pregação, a palavra de Deus diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E também, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se fosse para as mulheres ministrar a palavra publicamente na Assembleia, Paulo as teria incluído em suas instruções para o ministério público. Mas em 1 Coríntios 14, 29, onde ele dá essas instruções, ele diz: falem 2 ou 3 profetas. Ele não diz: falem 2 ou 3 profetisas. Na verdade, na igreja, em Tiatira havia uma mulher que tinha assumido o papel de ensinar. Mas o Senhor mostra sua desaprovação dizendo: tenho contra ti que toleras, permite, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar. Da mesma forma, quando se trata de exercer autoridade nas questões administrativas de uma assembleia local, a palavra de Deus diz que alguém que ocupa essa posição deve ser marido de uma mulher. Acerca disso, a palavra de Deus também diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos, para considerar este assunto. Não há menção de mulheres ou jovens envolvidas neste trabalho administrativo. Além disso, quando aqueles homens se reuniram para tratar de questões administrativas, Pedro dirigiu-se a eles dizendo: homens, irmãos. A expressão ali é claramente restrita aos homens. Pedro não se dirigiu às mulheres porque elas não estavam ali. Isto demonstra que as mulheres, apesar de terem um papel importante na Assembleia, não faziam parte da liderança administrativa na igreja. As Escrituras falam de homens distintos ou principais entre os irmãos, mas nunca fala de mulheres tomando a liderança entre os irmãos. Elas não deveriam exercer autoridade sobre os homens. O ministério das irmãs.
Portanto, fica evidente que as Escrituras afirmam que as irmãs não devem ter um papel no ministério público, mas elas têm um importante ministério a desempenhar para o Senhor, para o qual os homens geralmente não estão capacitados. O ministério das mulheres é na esfera da vida doméstica e privada. Elas não precisam competir com os irmãos na esfera do ministério público e administrativo. As Escrituras dizem: as mulheres idosas que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E também quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Há muitas outras passagens que mostram a esfera na qual as irmãs devem ministrar. É triste vermos que em quase todas as assembleias de cristãos nos dias de hoje, esta ordem não é observada. As mulheres estão pregando e ensinando em púlpitos, e também ocupam postos de liderança nas várias igrejas. As escrituras que citamos costumam ser distorcidas ou consideradas antiquadas e discriminatórias. Com muita frequência vemos uma inversão na ordem do ministério de irmãos e irmãs. Por exemplo, ouvimos falar de irmãos no papel do pastor, que tem encontros em particular com mulheres, geralmente mulheres jovens, com o objetivo de aconselhá-las em sua vida pessoal. É frequente pessoas assim acabarem caindo em algum tipo de moralidade para a desonra do Senhor. Temos um artigo que mostra que mais de 80% dos homens no ministério, que caíram em imoralidade, chegaram a tal ponto como resultado de sessões de aconselhamento. Muito disso teria sido evitado se esse ministério na igreja fosse desempenhado por mulheres. As Escrituras indicam que esse ministério de aconselhamento pessoal para mulheres não é para os irmãos. Trata-se de um ministério de responsabilidade das irmãs, de preferência irmãs mais velhas. Isto é ensinado na Epístola de Paulo a Tito. Dentre outras coisas, como a tarefa de escolher presbíteros, Tito recebeu o encargo de transmitir uma palavra de exortação dirigida às diferentes classes de crentes que havia em Creta. Ali ele deveria entregar algo para os velhos, mulheres, idosas, jovens, moços e servos. Tito tinha a incumbência de entregar essas mensagens pessoalmente a cada um deles, exceto as mulheres jovens. Paulo instruiu especificamente para que dissesse às mulheres mais velhas, que entregassem a mensagem às mulheres jovens. Esse trabalho pastoral dedicado às jovens não era a esfera do ministério de Tito. William Carey escreveu: podemos observar a maneira sábia e santa como ele, Tito, é instruído a admoestar as mulheres jovens, não diretamente, mas por intermédio das anciãs. Se por alguma razão, um irmão precisar estar envolvido nesse tipo de aconselhamento, que o faça na companhia de sua esposa. Este é apenas um exemplo de um ministério que Deus deu às irmãs, e que não foi concedido aos homens. Ao desejar fazer a vontade de Deus, as irmãs que aceitaram a ordem de Deus, no que concerne à sua esfera de ministério, encontraram uma paz e um contentamento impossíveis de serem descritos com palavras. 3 razões pelas quais as irmãs ocupam um lugar de subordinação no cristianismo. Entendemos que este não é um assunto muito popular hoje em dia, e será particularmente difícil de ser aceito por alguns que se apoiam na filosofia do movimento de liberação feminina. Apesar dessa filosofia popularmente aceita em nossos dias, a Bíblia apresenta ao menos 3 razões pelas quais as irmãs devem ocupar um lugar de submissão no cristianismo. Após o apóstolo Paulo ter falado do lugar das irmãs na casa de Deus, em 1 Timóteo 2, 9-12, ele continuou para nos ensinar a razão disso. Para isso, ele usa a palavra porque no versículo seguinte. 1. Criacional, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
Deus poderia ter feito o homem e a mulher ao mesmo tempo, mas ele decidiu fazer primeiro Adão. Deus fez assim para indicar que foi a sua intenção desde o princípio, que o homem tivesse o lugar de liderança na criação. Os homens não conquistaram ou tomaram esse lugar, como alguns costumam pensar, mas foi dado a eles por Deus. Além disso, o fato de Deus ter feito o homem como o sexo mais forte entre os dois, também indica que foi da vontade de Deus que ele ocupasse o lugar de líder. É preciso considerar também que faz parte da própria natureza feminina a ser mais emocional. Esta característica é extremamente necessária para ela exercer seu trabalho na esfera que Deus lhe designou, mas pode ser desastrosa na administração em outras responsabilidades de liderança, nas quais as emoções precisam ser mantidas sob controle. Deus deu a mulher ao homem para ser sua auxiliadora e complemento, não sua concorrente. Os dois se complementam maravilhosamente quando atuam dentro dos papéis que Deus lhes designou. 2. Governamental. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo segue apresentando uma segunda razão. A falha ocorreu quando Eva agiu de forma independente, assumindo assim a liderança na família de Adão. Daquele dia em diante, o seu lugar seria de sujeição ao seu marido. Isto decorre do julgamento governamental de Deus, e pode parecer um pouco severo, mas foi o que o Senhor disse à mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A irmã que reconhece o lugar que Deus lhe deu e se submete à sua vontade neste sentido, pode ser de verdadeira bênção. Nas Escrituras, as mulheres que se recusaram a aceitar o lugar que Deus lhes designou, e assumiram a liderança, geralmente foram a causa de confusão e ruína. Não devemos pensar que as decisões governamentais só atingirão a mulher. O homem também está sob o juízo governamental. Ele deve se submeter ao juízo governamental de Deus, no lugar que lhe foi designado. Desde a queda de Adão, tem sido responsabilidade do homem trabalhar com afinco para prover alimento e abrigo, tanto para a mulher com quem estiver casado, como também a sua família. Um homem que não faça isso é considerado pior que um infiel. 3. Testemunhal. Em outra parte o apóstolo Paulo diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Grande é este mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esta é uma terceira razão pela qual as mulheres cristãs devem assumir um lugar de submissão. As irmãs que estão no relacionamento do matrimônio podem, por sua sujeição ao marido, exibir para o mundo uma pequena figura da submissão da igreja a Cristo. Mas a Bíblia diz que as mulheres devem orar e profetizar. Há quem não acredite que as passagens que falam do lugar da mulher em 1 Coríntios 14, 33 a 38, e 1 Timóteo 2, 11 a 14, estejam se referindo à pregação e ao ensino, pois se assim fosse, elas estariam contradizendo 1 Coríntios 11, 5 que diz: toda mulher que ora ou profetiza. O argumento utilizado é o de que Deus não teria dito para as mulheres orarem e profetizarem em um lugar da Bíblia, para depois dizer o contrário em outro. A conclusão a que chegam é que o falar, em 1 Coríntios 14, deve estar se referindo a algum problema local em Corinto, onde as mulheres estariam interrompendo a adoração da congregação, fazendo perguntas fora do contexto, perguntas essas que poderiam ser feitas em casa. Antes de qualquer coisa, se cremos que a Bíblia é inspirada pelo infalível Deus, então certamente devemos aceitar que não existem erros ou contradições em sua santa palavra. O obreiro precisa saber manejar bem a palavra da verdade, para encontrar o significado de uma passagem em particular. Se olharmos com atenção 1 Coríntios 11,
veremos que o versículo que fala de mulheres orando e profetizando, vem antes das instruções dadas aos santos para quando eles estão reunidos. O versículo 17 neste capítulo marca um novo parágrafo, e segue mostrando a ordem de coisas para quando os santos estão reunidos para adoração e o ministério. Ali diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja. Deste versículo em diante, ao longo do capítulo 14, o apóstolo trata de questões diretamente relacionadas ao momento em que os santos estão reunidos em uma assembleia. Isto é indicado por Paulo, que repetidamente diz: quando vos ajuntais. Conforme temos dito, os versículos que se referem à mulher que ora e profetiza são encontrados numa seção que precede as instruções para os santos quando estão reunidos. Isso demonstra que naquela passagem ele não está se referindo especificamente às atividades dos santos quando reunidos para o ministério. O assunto ali é mais amplo, portanto, inclui a esfera doméstica. R. K. Campbell escreveu: Esta passagem permite que a mulher faça essas coisas, mas não indica onde elas devem ser feitas. Mas o capítulo 14 fala especificamente que tal ministério das mulheres não é permitido na Assembleia. Isso demonstra que Deus não impede as mulheres de orarem e profetizarem. Elas têm muitas oportunidades para fazerem isso na sua esfera doméstica, fora das reuniões públicas da Assembleia. Portanto, não existe qualquer contradição entre as duas passagens. Uma está falando do momento quando os santos estão na Assembleia, como o versículo claramente indica, enquanto a outra é genérica e não específica à Assembleia. Ao respondermos às objeções que costumam ser feitas às claras afirmações das Escrituras, somos constantemente confrontados com ideias que as pessoas introduziram nas Escrituras. A suposição de que as mulheres de Corinto estavam atrapalhando as reuniões com tagarelices ou conversas paralelas é um exemplo clássico disso. As Escrituras não dizem coisa alguma a respeito. O modo como o apóstolo Paulo tratava as Escrituras era exatamente oposto ao dos cristãos de nossos dias. Ele não introduzia ideias nas Escrituras, mas procurava entender aquilo que saía das Escrituras. Esta deveria ser uma diretriz para cada um de nós. Em seu contexto, o capítulo está tratando do exercício do dom de alguém de profetizar, ministrar, na Assembleia, e não de tagarelar. A palavra no original, que é traduzida como falar, em 1 Coríntios 14:34, e aplicada ali às mulheres, é a mesma usada em todas as outras partes do mesmo capítulo, quando por exemplo diz: falem 2 ou 3 profetas. E se alguém falar? Ninguém iria discutir que estas passagens significam falar, no sentido de ministrar a palavra. Mesmo assim, quando chegamos ao versículo no mesmo capítulo, que proíbe as irmãs de falarem, alguns querem alterar o significado da palavra para tagarelar. Parece que essas pessoas estão dispostas a aceitar qualquer tipo de explicação para o significado da palavra, mesmo uma explicação irracional, só para não admitirem que a passagem esteja se referindo à proibição de profetizar ou ministrar a palavra. Essa insistência em distorcer a palavra de Deus só acontece porque existem outros interesses. São pessoas que querem que as mulheres preguem a palavra, e buscam apenas uma desculpa para introduzir suas próprias ideias nas Escrituras. Mas não devemos fazer distinção entre homem e mulher na igreja. Outros concordarão que Deus tem papéis distintos para o homem e a mulher, e acreditam que estes devem ser observados, mas apenas nas relações da vida doméstica. Quando o assunto é a assembleia, eles acham que as distinções entre macho e fêmea não devem ser consideradas, pois a palavra de Deus diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus.
Muitos teólogos acreditam que esta declaração universal se sobrepõe às declarações mais restritivas, feitas por Paulo em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2. O equívoco está em não distinguir entre posição e prática. A chave que desfaz a confusão existente na mente de alguns está em compreender o que significa a expressão em Cristo Jesus. Ela descreve nosso lugar de aceitação individual diante de Deus. A própria posição que Cristo ocupa agora como homem na glória. A expressão mostra a completa posição que o cristão agora ocupa diante de Deus na nova criação, a qual está inseparavelmente associada à habitação do Espírito Santo no crente. Paulo usa essa expressão diversas vezes em suas epístolas. Gálatas 3:28 mostra que todos os crentes, independentemente de sua nacionalidade, nível social, sexo, são igualmente abençoados nesse lugar de aceitação diante de Deus no céu. Trata-se de uma expressão posicional. Todavia, em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, o assunto é a ordem prática das coisas entre os cristãos na terra. Há duas expressões que mostram essa diferença, em Cristo Jesus e nas igrejas. Uma fala daquilo que os santos são, no lugar que Cristo ocupa diante de Deus no céu, enquanto a outra fala do que eles são, quando estão reunidos para adoração e ministério na terra. Portanto, quando o assunto é seu lugar de aceitação em Cristo, não existe diferença entre crentes, mas existe uma grande diferença quando o assunto é a função prática dos crentes na Assembleia. Quando entendemos a diferença entre estas duas coisas, percebemos que o lugar e o serviço dos irmãos e das irmãs na Assembleia são bem distintos. Mas aquelas coisas se aplicavam apenas a Corinto. Outros dizem que a proibição para as mulheres falarem na Assembleia se aplicava somente à Assembleia de Corinto, cidade particularmente conhecida por suas mulheres tagarelas e desavergonhadas. Supõe-se que essas mulheres em Corinto, após terem sido salvas, tenham continuado com seus velhos hábitos, e por isso acabavam atrapalhando as reuniões. A solução dada por Paulo para aquele problema local teria sido ordenar que ficassem em silêncio, até que aprendessem a se comportar melhor. Conclui-se, portanto, que tal ordem não teria aplicação para as mulheres na igreja nos dias de hoje. Mais uma vez, tudo não passa de mera suposição, afirmar que as mulheres agiam assim. As Escrituras não dizem que havia tal problema. Além disso, é falsa a ideia de que tais instruções tivessem sido dadas apenas para Corinto. O início da epístola mostra que os princípios apresentados ali são destinados a muito mais do que apenas aquela assembleia. Eles são para todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria passagem, 1 Coríntios 14, nos diz claramente que tal ordem referia-se a todas as igrejas dos santos. Mas não queremos afugentar as pessoas do cristianismo. Alguns acreditam que não deveríamos colocar em prática estas coisas, pois poderiam ofender pessoas incrédulas, principalmente mulheres que observam o cristianismo. Eles acham que esse tipo de coisa poderia afugentar completamente as pessoas para longe de Deus, por dar a elas a impressão de que o cristianismo estaria colocando a mulher numa classe inferior. Este argumento sugere que aquilo que o mundo pensa do cristianismo é mais importante do que a obediência às Escrituras. Ele implica que é aceitável desobedecer a palavra de Deus, se no final podemos ganhar alguém agindo desta forma. Mas as Escrituras dizem que a obediência a Deus é mais importante do que qualquer culto que possamos oferecer a Ele. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Devemos obedecer à palavra de Deus antes de qualquer coisa, deixando para Deus os resultados do testemunho. Como já dissemos, nossa responsabilidade é cuidar dos princípios e deixar que Deus cuide das pessoas. Devemos lembrar que este é o trabalho dele. Afinal,
É Ele quem produz o exercício espiritual nas pessoas, por meio de seu poder vivificador. O Senhor elogiou a Assembleia em Filadélfia, dizendo: Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. De modo algum poderíamos contar com o seu elogio e bênção, caso viéssemos a desobedecer ao ensino claro de sua palavra. Façamos aquilo que sabemos que devemos fazer, e deixemos que ele cuide do resto. Isso é coisa do velho Paulo. Outros consideram que o apóstolo Paulo escreveu essas coisas sobre o lugar da mulher, por ser ignorante e insensível para com as mulheres. São pessoas que veem seus ensinos sobre o assunto, como se não passasse de opiniões pessoais pelo fato de ele ser solteiro. Ficamos em dúvida se pessoas que pensam assim, acreditam na inspiração das Escrituras. Devemos nos lembrar de que essas coisas são as Escrituras divinamente inspiradas. Elas não são meras opiniões de um solteiro, mas sim mandamentos do Senhor. No mesmo capítulo em que Paulo falou essas coisas relacionadas ao lugar da mulher, ele também disse: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Cobertura para a cabeça. Outra coisa que hoje tem sido desprezada entre os cristãos é o uso de cobertura para a cabeça. Em 1 Coríntios 11, temos instruções claras e explícitas dadas às irmãs, para que tenham a cabeça coberta quando estiverem sendo tratados assuntos divinos. Já que a passagem das Escrituras não especifica onde a cobertura da cabeça deve ser usada, não temos autoridade para afirmar que ela se aplique apenas às reuniões da Assembleia. Seu uso é mais amplo. Sua aplicação se estende a qualquer lugar onde a palavra de Deus estiver sendo estudada, seja em reuniões públicas ou no estudo da palavra em particular. Costuma-se perguntar: por que Deus iria querer que as irmãs cobrissem a cabeça? Qual a utilidade disso? Deus não apenas nos diz para fazer algo, mas ele também explica a razão. Esta é a beleza do cristianismo. Temos um culto racional. Quando entendemos a razão de Deus nos pedir para praticarmos algo, nossa obrigação é obedecer a sua palavra, pois então podemos fazer isso de forma inteligente e com um propósito. Isto contrasta com o culto que era oferecido sob a lei. Os israelitas não entendiam muito daquilo que faziam em seu culto a Deus. O ato de descobrir a cabeça por parte dos irmãos e o cobrir a cabeça pelas irmãs são demonstrações dos princípios envolvidos na confissão cristã. O apóstolo mostra no início do capítulo que no cristianismo a cabeça do homem representa a Cristo. Paulo diz: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em seguida, ele mostra que por esta razão, os irmãos devem descobrir a cabeça quando tratarem das coisas divinas. Ao fazerem assim, eles reconhecem que toda a glória pertence a Cristo. Trata-se de um ato deliberado de testemunho da parte dos irmãos, e reflete nosso desejo de conceder toda a glória a Cristo, nossa cabeça viva no céu. Paulo diz: O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Esta atitude glorifica Cristo, e deve ser feita tendo isto em vista. Por outro lado, no cristianismo, a mulher representa a glória do homem. Ali diz: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher, por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, autoridade por causa dos anjos. O cabelo da mulher é um sinal da glória natural do primeiro homem. O cabelo é seu véu permanente de beleza e glória. O apóstolo ensinava que o cabelo da mulher deveria ser coberto, quando estivessem sendo tratadas as coisas divinas,
por causa do que o cabelo representa. Quando as irmãs usam uma cobertura na cabeça, elas estão proclamando o fato de que não reconhecemos o primeiro homem como tendo qualquer lugar no cristianismo. Trata-se de uma confissão de que o homem e sua glória não têm lugar nas coisas divinas. Paulo acrescentou, por causa dos anjos. Deus estabeleceu certa ordem em sua criação. Homens e mulheres cristãs não devem negligenciar essa ordem, mas devem se lembrar de que são um espetáculo divinamente preparado. Os anjos estão aprendendo a sabedoria de Deus, em seu agir entre os cristãos na terra. Cobrir a cabeça era um costume cultural antigo, que não deve ser considerado hoje. Costuma-se argumentar que as instruções dadas pelo apóstolo Paulo eram apenas para os coríntios daquela época. Assim, a cobertura da cabeça é descartada como sendo um antigo costume cultural, que não tem qualquer aplicação para as mulheres de nossos dias. Mais uma vez, isso não passa de suposição. Paulo nunca disse que aquilo seria somente para a sua época. Se estas coisas fossem apenas para aquela época, por que razão a igreja observou as instruções do cobrir a cabeça desde o princípio até cerca de 50 anos atrás? São 1900 anos. Será que a igreja agiu de maneira errada todo esse tempo? O Espírito de Deus parece que já tinha em mente a nossa época, quando alguns argumentariam sobre estas coisas. Por isso, o Paulo foi levado a escrever: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Este nós, que aparece no versículo, refere-se aos apóstolos que foram dados à igreja, para colocar o fundamento do cristianismo por meio de seu ministério. O que ele está dizendo neste versículo é que se existirem pessoas que queiram argumentar sobre estas coisas, que elas fiquem cientes de que os apóstolos não têm tal costume, o costume de as mulheres terem a cabeça descoberta quando as escrituras fossem lidas. Em momento algum os apóstolos haviam entregado tal costume à igreja. Mais uma vez lembramos o leitor de que as coisas que Paulo ensinou, concernente ao cobrir a cabeça, não foi algo dado exclusivamente aos coríntios, mas é para ser praticado em todo lugar. Mas o cabelo da mulher é o seu véu. Outro argumento comumente usado para descartar o uso da cobertura é o versículo 15. Ali diz: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Usando este versículo, alguns argumentam que se a mulher tiver cabelo longo, e alguns que não precisa ser tão longo, então ela já estaria cumprindo esta passagem das Escrituras, pois seu cabelo funcionaria como um véu. Portanto, as mulheres não precisariam usar uma cobertura artificial para a cabeça, por já terem uma cobertura proporcionada pelo cabelo. Todavia, se olharmos com mais atenção para esta passagem, veremos que são mencionadas duas coberturas. Paulo propositalmente usa duas palavras diferentes para distinguir as duas coisas. Infelizmente, na maioria das traduções, isto não está indicado e por isso o leitor acaba concluindo em sua sinceridade que o cabelo é uma cobertura suficiente para a mulher. Mas a palavra usada no idioma original para cobrir, nos versículos 4 a 6, é diferente da usada no versículo 15. No versículo 15 a palavra original é peribolaiou, e indica o cabelo enrolado em torno da cabeça. Na linguagem moderna, seria o equivalente a um penteado ou algo semelhante. Portanto, o cabelo da mulher é um véu, ou cobertura, de glória e beleza que a natureza lhe concedeu. Mas a palavra nos versículos 4 a 6, catakalupo, indica uma cobertura artificial para o cabelo, algo como um chapéu, lenço, etc. Por isso, fica bem claro que não existe fundamento para a ideia de que a mulher não precise colocar uma cobertura sobre a cabeça. Alguns argumentos são levantados por pessoas que querem fazer sua própria vontade, e acabam se mostrando ridículos quando tratados de maneira lógica.
Esta ideia em particular de que a mulher pode deixar de trazer uma cobertura, por esta já ser suprida pelo cabelo, é um exemplo disso. Se o cabelo é a cobertura da qual fala a passagem, então os homens também trariam por natureza uma cobertura, pois eles têm cabelo tanto quanto as mulheres. E se o cabelo é uma cobertura, como poderiam os irmãos orar e profetizar, em obediência à palavra de Deus, se estiverem impedidos de ministrar a palavra com a cabeça coberta? Será que Paulo queria que todos os irmãos que ministram a palavra na reunião tivessem a cabeça raspada? Certamente aqueles que usam de tais argumentos não creem ser assim. E se eles acreditam que o cabelo seja um véu, por que não raspa a cabeça? Não conhecemos um grupo sequer de cristãos que faça isso. Evidentemente, não é de cabelo natural que a passagem está tratando ao falar do véu. Levando o seu vitupério. Quando analisamos o assunto do lugar e ministério das irmãs da Igreja, tendo em vista o declínio do testemunho cristão nos últimos dias, fica bastante óbvio que a recusa das mulheres em aceitar o lugar que Deus lhes designou é apenas mais uma evidência do grande abandono da verdade. O problema disso e de muitos outros assuntos que tratamos neste livro é os cristãos não quererem levar o vitupério, ou a vergonha que está associada à prática do cristianismo bíblico. Como consequência, eles inventam todo tipo de desculpa para não seguir as simples declarações da palavra de Deus. Aqueles que atenderem à exortação, saiamos pois a ele fora do arraial, irão levar seu vitupério, vergonha ou rejeição. Não há como escapar disso. O cristianismo normal é assim. Devemos, portanto, estar preparados para aceitar isso. Se por um lado podemos ser envergonhados por causa do nome do Senhor, por outro, teremos também um senso de sua aprovação em nossa alma. Isto porque existe um gozo na senda de se fazer a vontade de Deus, gozo este que só é conhecido daqueles que caminham nela. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Conclusões. A qual denominação Pedro, Paulo e João se filiariam? Vamos colocar toda a questão da organização eclesiástica denominacional, e não denominacional, de outra maneira. Vamos supor que pudéssemos transportar para os nossos dias Pedro, Paulo e João, além de alguns outros irmãos da igreja no princípio. Suponhamos que nós os trouxéssemos direto de uma de suas reuniões, onde eles estariam congregados ao nome do Senhor Jesus somente, onde eles teriam partido o pão em recordação do Senhor, como regularmente fariam a cada dia do Senhor. Ignorando qualquer outra maneira de congregar, além de fazê-lo na liberdade do Espírito em dirigir quem quer que ele quisesse, para falar na assembleia, na adoração e no ministério, onde estivessem mantendo a disciplina bíblica, onde procurassem manter a verdade, na prática do um só corpo quanto à recepção e disciplina. Nós os tiraríamos dali e os traríamos para as ruas de uma das principais cidades da América do Norte, onde eles viriam a cristandade em total confusão, com suas inúmeras seitas e divisões, o mal e as doutrinas erradas permeando tudo, as construções luxuosas e ornamentadas, usadas para uma forma de adoração emprestada do judaísmo. Os clérigos interferindo com a simplicidade da ordem de Deus para a adoração e o ministério, mulheres nos púlpitos, mulheres com a cabeça descoberta, corais uniformizados, orquestras, atletas famosos testificando de sua conversão, concertos de rock, homossexuais ocupando cargos na administração na igreja, etc. Fazemos uma pausa aqui para perguntar: a qual denominação você acha que eles iriam se filiar? Não é preciso muito discernimento para concluir que a nenhuma delas. Trazendo a pergunta para mais perto de você, imagine você caminhando com os apóstolos pelas ruas de uma dessas cidades. Já conhecendo algo da verdade da ordem de Deus para o funcionamento da igreja, conforme ensinam as Escrituras, e vendo a confusão que eles estariam vendo nessas várias organizações, chamadas de igrejas.
A qual denominação você se filiaria? Deveríamos iniciar uma comunhão cristã em conformidade com estes princípios bíblicos? Após aprender alguns destes princípios relativos à Igreja e à sua ordem, conforme encontrada nas Escrituras, alguém poderia perguntar: já que não devemos nos juntar a uma denominação por causa da ordem inventada pelos homens, será que deveríamos iniciar uma comunhão seguindo a verdadeira ordem bíblica? Nossa resposta é não, pois cremos que isto seria um ato de independência. Não queremos dizer que não devem ser formadas novas reuniões, mas que há um outro princípio que deveria ser levado em consideração, antes que uma reunião assim pudesse receber a aprovação de Deus. Os cristãos devem se reunir sobre o fundamento do um só corpo. Para fazer isso, um grupo de cristãos precisa se reunir para adoração e ministério em comunhão com outras assembleias de crentes congregados da mesma forma, com os quais possam expressar esta verdade na prática, nas questões relacionadas à recepção, disciplina, cartas de recomendação, etc. Um grupo de cristãos que procurasse congregar ao nome do Senhor de forma independente, não poderia colocar em prática esta verdade sozinhos. Formar uma comunhão de cristãos sem ter isto em mente, é na prática congregar em um terreno de independência. O terreno do um só corpo. Antes de falarmos sobre o que os cristãos com este exercício devem fazer, cremos ser necessário estabelecer a importância da verdade do um só corpo. O propósito de Deus era que o Senhor Jesus reunisse em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, para que viesse a existir um rebanho e um pastor. Apesar de estes versículos se referirem especificamente à unidade da família de Deus, eles mostram claramente que Deus desejava que o seu povo fosse encontrado congregado em uma unidade visível na terra. Mateus 18:20 também indica isto. Ali diz: porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A voz passiva, reunidos, indica que existe um poder que não partiu deles, para estarem reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Trata-se do poder do Espírito Santo. Ele é o reunidor divino. Porém, repare que o Espírito não apenas reúne crentes ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também os reúne em unidade ao seu nome. Trata-se de uma unidade prática, e aprendemos de outras passagens que esta unidade prática não acontece apenas na localidade onde esses crentes estão reunidos. Ela também se aplica aos crentes nas outras assembleias que estão igualmente reunidos no mesmo terreno. As decisões de ligar ou desligar tomadas em uma assembleia devem ser reconhecidas e aceitas nas outras assembleias, para que a verdade do um só corpo seja expressada de forma prática na terra. Se uma assembleia local tomar uma decisão de colocar alguém fora de sua comunhão, o corpo todo deve agir em comunhão com aquela assembleia local e reconhecer aquela ação. Todos devem se submeter ao julgamento feito naquela assembleia local, de forma que a pessoa colocada fora de comunhão seja considerada como alguém efetivamente fora das outras reuniões também, e não apenas na assembleia da localidade onde ela resida. Vemos isto em 1 Coríntios 5:13, quando a assembleia local em Corinto deveria tirar de seu meio aquele malfeitor. Se você ler 2 Coríntios 2:6, verá que a repreensão foi feita por muitos. Os muitos ali se referem ao corpo como um todo, conforme mostra a nota de rodapé da Bíblia traduzida por John Nelson Darby, citando 2 Coríntios 9:2, como um exemplo do uso e significado da expressão. Isto faz com que o ofensor sinta que a repreensão é feita por mais do que apenas a sua assembleia local, além de demonstrar que uma decisão de ligar ou desligar tomada em uma assembleia é, na realidade, tomada em nome do corpo como um todo. O que é feito em nome do Senhor em uma assembleia local deve, na prática, afetar a todos. Esta é uma das maneiras pelas quais a Igreja deve guardar a unidade do Espírito, expressando assim a verdade de que há um só corpo.
Cabe a cada crente hoje buscar a comunhão do testemunho existente da verdade do um só corpo. Nas Escrituras, quando o Espírito de Deus começava uma obra em alguns, com relação à verdade de onde congregar, ele tinha o cuidado de uni-los a outros no mesmo terreno, de modo que a unidade do Espírito fosse mantida para expressar a verdade do um só corpo. Ao dirigir-se aos santos em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Os tessalonicenses seguiram as assembleias da Judéia, estando ligados a elas em uma comunhão prática e até participando dos sofrimentos do Evangelho. Isto não significava que as assembleias na Judéia fossem mais importantes ou mais espirituais que a dos tessalonicenses, simplesmente porque o Espírito havia começado o seu trabalho de reunir as almas ao nome do Senhor Jesus Cristo primeiramente na Judéia. À medida que outros iam sendo salvos, eram ligados em uma comunhão prática àquilo que o Espírito de Deus já havia começado. Este princípio é mostrado em Atos 8:4-24. Muitos em Samaria haviam crido no Senhor Jesus por intermédio da pregação de Filipe. Todavia o Espírito de Deus não os considerou como estando no terreno do um só corpo, até que tivessem uma comunhão prática com aqueles que ele já havia congregado ao nome do Senhor Jesus em Jerusalém. Buscando manter a unidade do Espírito, 2 representantes foram de Jerusalém até lá e impuseram suas mãos sobre os de Samaria, uma expressão de comunhão prática, pelo que o Espírito de Deus identificou-se com eles. Clifford Henry Brown escreveu: Deus não permitiu que os samaritanos fossem oficialmente reconhecidos como pertencentes à igreja, assembleia, até que recebessem isso daqueles emissários vindos de Jerusalém. Vemos aqui o grande cuidado tomado pelo Espírito de Deus, em ligar esses crentes àqueles que estavam em Jerusalém, de modo que pudesse haver uma expressão prática do um só corpo, na terra. Quando o apóstolo Paulo encontrou um grupo de crentes em Éfeso, os quais desconheciam a existência de outros que Deus já havia tocado, ele descobriu que o Espírito de Deus não os tinha reconhecido como estando sobre o divino terreno da Assembleia. Eles não foram reconhecidos como estabelecidos sobre o terreno do um só corpo, até que houvesse uma comunhão prática, a imposição de mãos, da parte daqueles que o Espírito já tinha congregado. Referindo-se a este grupo de crentes, Clifford Henry Brown escreveu: eles necessitavam de algo. Necessitavam ser colocados na mesma unidade que já existia. Eles não podiam ser reconhecidos como ocupando um terreno diferente dos outros. Paulo não poderia dizer: vocês não estão no mesmo terreno daqueles que estão em Antioquia ou Jerusalém, mas vocês trazem uma boa bagagem de verdade, e por isso vou simplesmente seguir adiante com vocês. Ah, não! Ele irá se certificar de que eles sejam trazidos para o mesmo terreno dos outros. Eles foram introduzidos na mesma coisa que havia sido formada antes mesmo de terem ouvido falar nela. Mais uma vez vemos o cuidado e sabedoria de Deus em manter a unidade do Espírito, para que existisse uma expressão prática da verdade do um só corpo. É verdade que estes 2 exemplos citados do livro de Atos são casos em que as pessoas ainda não tinham o Espírito, e, portanto, não estavam realmente sobre terreno cristão. Mas como o irmão Brown demonstrou, os exemplos nos mostram um importante princípio sobre o qual Deus trabalha, no que diz respeito a manter a expressão prática da verdade do um só corpo. Por meio destes exemplos, a mente que é ensinada pelo Espírito irá aprender os pensamentos de Deus a respeito destas questões coletivas relacionadas à Assembleia. Este princípio aparece na forma de figura em Esdras 7:10. Deus havia começado uma nova obra, ao trazer o seu povo de volta da Babilônia para o centro divinamente designado para aquela época, o qual era Jerusalém. Cerca de 42.000 pessoas voltaram sob o comando de Zorobabel e Jesuá. Todavia, uns 68 anos mais tarde, outros foram igualmente tocados para voltarem a Jerusalém. Ao voltarem,
Eles descobriram que Deus já vinha trabalhando do mesmo modo com outros, muito tempo antes de eles terem sido exercitados acerca dessas coisas. E quando chegaram a Jerusalém, não encontraram um grupo perfeito de judeus ali, mas mesmo assim eles sabiam que aquele era o único lugar certo para o povo escolhido de Deus adorar. Portanto, eles se identificaram com o testemunho que já existia em Jerusalém. Não passou pela cabeça deles estabelecer um testemunho independente, separado daquele que já existia ali. Cremos que isto nos deu uma resposta quanto a se as pessoas deveriam ou não iniciar um testemunho cristão. Já que o objetivo de Deus é congregar os santos na terra, em unidade para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no terreno do um só corpo, não cremos que o Espírito de Deus iria dirigir pessoas a saírem por aí, praticando estas verdades em um terreno da independência. Sabemos que alguns estão fazendo isso, mas não cremos que tenha a aprovação do Senhor, pois agir assim, tão somente aumenta a divisão visível que não deveria existir no testemunho cristão. Precisamos entender que o Espírito de Deus já começou uma obra no testemunho cristão, no início dos anos 1800, reunindo crentes ao nome do Senhor Jesus, fora das denominações. Ele continua até hoje trabalhando com cristãos com o mesmo objetivo. Cremos que ele quer e pode guiar aqueles aos quais ele tem mostrado a verdade, para que entrem em comunhão com o que ele já começou. Cremos que o Espírito de Deus não ficaria satisfeito, até que completasse a sua obra, não apenas no sentido de mostrar aos crentes o modo bíblico de congregar, mas também de levá-los a uma associação prática com aqueles que ele já congregou, de modo que possam todos estar no terreno do um só corpo. Se existir um grupo de cristãos passando por estes exercícios em uma região, onde não exista uma reunião de cristãos no terreno do um só corpo, eles não devem adotar o terreno da independência, formando uma assembleia independente. É preciso que entrem em contato com aqueles que já estão congregados no terreno do um só corpo, para que a mesa do Senhor possa ser estendida àquela localidade. Ao agirem assim, a unidade do Espírito é mantida. A partir dos princípios bíblicos apresentados acima, cremos que seja esta maneira de novas reuniões serem estabelecidas. Quando a mesa do Senhor é estendida a uma nova localidade, isto deve ser feito em comunhão com as outras assembleias que já se encontram no terreno do um só corpo. Outra seita? Talvez alguém venha dizer: se fizermos tudo o que você diz, e começarmos a nos reunir com aqueles que congregam sobre as bases bíblicas, será que não estaríamos apenas nos filiando a outra divisão ou seita da igreja? A resposta simples para esta pergunta é que a obediência à palavra de Deus nunca é uma dissidência. É isto que os cristãos deveriam estar fazendo há muito tempo. Se os cristãos se reunirem em obediência à palavra de Deus, em conformidade com a verdade do um só corpo, eles jamais poderão ser considerados uma seita, mesmo que existissem apenas 2 ou 3 se colocando nesse terreno. Se eles estiverem congregados pelo Espírito em torno do Senhor Jesus, não estarão no terreno do sectarismo, eles estarão no divino centro, pois Cristo é o centro divino para o seu povo. Vocês acham que são os únicos que estão certos? Às vezes encontramos pessoas que perguntam: você viria conosco à nossa igreja? É difícil recusar um convite assim, sabendo que essas pessoas têm boas intenções, principalmente quando elas não entendem a força de nossa convicção. Quando respondemos, não, pois não cremos que seria da vontade de Deus, elas costumam se ofender. Às vezes somos acusados de intolerância e exclusivismo. Elas dizem: como é que vocês acham natural irmos às suas reuniões, mas quando convidamos vocês a virem às nossas, vocês se recusam? Vocês acham que são os únicos que estão certos. Vocês não amam os outros membros do corpo de Cristo. De nossa parte, cremos que não poderia ser da vontade de Deus que abandonássemos os fundamentos bíblicos, em troca de uma ordem sem base bíblica e inventada pelo homem.
Portanto, o que nos impede de aceitar convites para seus cultos não é a falta de amor pelas almas que estão nessas denominações, mas sim o temor do pecado. Ficamos imaginando se essas pessoas já consideraram o que intolerância realmente significa. William Kelly escreveu que intolerância é apegar-se sem pensar, e sem uma garantia divina sólida à sua própria doutrina ou prática, opondo-se a todas as outras. Portanto, a questão é: será intolerância evitar associar-se às igrejas denominacionais, para seguir com aqueles que desejam reunir para adoração e ministério, em conformidade com a palavra de Deus? Se essas denominações estiverem marcadas pela confusão e pelo abandono da palavra de Deus, como já descrevemos neste livro, como alguém poderia esperar que fôssemos tão inconsistentes com nossas convicções, ao ponto de nos juntarmos a eles nessas assim chamadas igrejas das quais nos separamos? Porque, se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. William Kelly também declarou: certamente é intolerante, ou algo pior, alguém que insista ou espere que eu me junte a ele contra minha clara convicção, pois para fazer isso eu precisaria pecar contra Deus. Pecado é alguém fazer sua própria vontade, ou a vontade de outro, contrária à vontade de Deus. Se você me pedisse para eu me afastar daquilo que eu sei ser a vontade de Deus, evidentemente eu estaria pecando se concordasse. Isto nos faz lembrar o velho profeta de Betel. Ele tentou fazer com que o profeta de Judá, que havia sido enviado pelo Senhor, para clamar contra a adoração sem fundamento bíblico que havia sido estabelecida em Betel, tivesse comunhão consigo no próprio lugar contra o qual o profeta havia clamado. O velho profeta fez isso para aliviar sua própria consciência, pois então ele poderia dizer que outros profetas estavam ali com ele. Depois que o profeta de Judá concordou em atendê-lo, um leão o encontrou no caminho e o matou. Que isto seja um alerta para nós. Como já dissemos, é comum existir animosidade da parte daqueles que rejeitam a ordem de Deus, contra quem deseja obedecer à palavra de Deus. A escolha de permanecer em um sistema de adoração da cristandade, criado pelo homem, é uma coisa, mas certamente não podemos considerar errado alguém que deseja estar com cristãos que queiram praticar a ordem de Deus. Afinal, são pessoas que estão simplesmente fazendo o que está na palavra de Deus. Se algum cristão deseja permanecer em uma ordem ou sistema eclesiástico criado pelo homem, e se ele tenta usar a palavra de Deus para dar suporte a essa ordem, ele terá de inserir seus próprios pensamentos entre as claras afirmações das Escrituras. Por exemplo, ele precisará inferir que o tabernáculo do Antigo Testamento é realmente o padrão para a adoração cristã, que a cobertura da cabeça para as mulheres servia apenas para a igreja local de Corinto, que as mulheres pregavam nas reuniões da igreja, que eram feitas em posição das mãos sobre aqueles que eram ordenados, etc. Por outro lado, aqueles que simplesmente aceitam o que está nas Escrituras como Deus escreveu, desfrutarão da tranquila confiança de estar fazendo a vontade de Deus. Isto porque existe uma paz que resulta de se fazer a vontade de Deus, paz esta que é conhecida apenas por aqueles que andam em conformidade com a palavra. É um privilégio voltar ao cristianismo simples da Bíblia, sem todas as franjas acrescentadas pelo moderno cristianismo. Um apelo. Como o leitor tem observado, apresentamos uma ordem para os cristãos congregarem para a adoração e o ministério, a qual é diferente da tradicionalmente aceita nas assim chamadas igrejas. O que mais precisaria ser dito a respeito das diferenças? Procuramos demonstrar, a partir da palavra de Deus, que a ordem existente nas igrejas denominacionais em geral, simplesmente não é bíblica. Mostramos que existe um padrão simples na palavra de Deus para os cristãos se reunirem para este objetivo. É necessário fé e obediência para praticar estas verdades bíblicas. Se nos consideramos cristãos,
e reivindicamos que a Bíblia é o guia do cristão, então por que não seguir a Bíblia, quando o assunto é o modo como os cristãos devem congregar para a adoração e o ministério? Havendo completado nosso exame e exposição da falta de fundamento bíblico da ordem tradicionalmente seguida nas igrejas, e tendo apresentado a ordem de Deus para os cristãos congregarem para a adoração e o ministério, nossa oração e esperança são que o leitor não entenda mal nosso propósito com este livro. Não quisemos criticar as várias igrejas denominacionais existentes na profissão cristã, apenas por criticar, mas buscamos fielmente, e cremos também em amor, apontar o erro de todo o sistema. Desde o princípio nosso desejo tem sido tornar conhecida a verdade, a fim de que o povo de Deus possa conhecer o verdadeiro cristianismo bíblico, se este for o desejo no coração daqueles que leem estas páginas. Esperamos que, na maneira como abordamos os vários assuntos aqui, possa ser percebido um genuíno sentimento de amor e preocupação para com toda a família de Deus. Também entendemos que, independentemente do quanto de palavras de graça que possamos incluir na apresentação destas verdades, para alguns leitores elas nunca serão suficientes. Eles continuarão a rejeitar isso por acharem que abordar este assunto é inapropriado e injusto. É triste ter de dizer isto, mas parece que a verdadeira razão é que a vontade própria é o que está no controle deles, e simplesmente não desejam mudar. De nada adiantaria tentarmos agradar essas pessoas usando um tom mais ameno. Elas simplesmente não querem qualquer coisa que possa tocar suas consciências. Com pessoas assim, nada podemos fazer, além de entregá-las aos cuidados do Senhor. Apelamos agora ao leitor para que dê atenção à verdade aqui compilada. Nossa oração é que cada cristão que ler o material contido neste livro, seja honesto, espiritual e maduro o suficiente para enxergar e reconhecer a verdade conforme ela foi apresentada. Que Deus possa nos dar graça para fazermos a sua vontade. Bruce Anstey,